A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a 6ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram ou estimularam os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília. Ao todo, foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As ações foram realizadas em Indaiatuba, São Paulo, em Umas, em Goiás, Santo Antônio de Platina, no Paraná, e em Minas Gerais. As ações aconteceram em Governador Valadares, Coronel Fabriciano e Ouro Preto. De acordo com a Polícia Federal, o foco desta etapa da operação são os vândalos que depredaram os prédios públicos que ficam na Praça dos Três Poderes. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Ainda conforme a Polícia Federal, as investigações continuam sendo feitas e com a ajuda da população. A corporação disponibiliza um canal de informações para possíveis denúncias ou identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos em Brasília. É o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br. Pedro Bonenberg, a Polícia Federal trabalha incansavelmente na busca por pessoas que participaram da tentativa de golpe nos Três Poderes, e o Ministério Público também denunciou novas pessoas nesta terça-feira. Pedro. É isso, Elias. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, começando pela situação do Ministério Público Federal, né, Elias? Foram 139 pessoas denunciadas, 137 dessas que foram presas em flagrante lá em Brasília no dia 8, e outras 2 pessoas presas também portando armas, facas, nesses atos antidemocráticos, nesse ataque terrorista que ocorreu em Brasília no dia 8 de janeiro, a Praça dos Três Poderes, né? Então estamos falando do Supremo, do Planalto, da Câmara dos Deputados, do Senado, locais que foram invadidos pelos golpistas no dia 8 de janeiro e que foram depredados, né, por pessoas da extrema-direita naquele começo de ano. Olha, Elias, só para trazer esse aspecto, né, para o nosso telespectador, qual é o processo legal que nós estamos falando? Quando essas pessoas foram presas em flagrante, primeiro, elas foram ouvidas pela polícia, depois passaram por uma audiência de custódia. É uma audiência que verifica se houve alguma irregularidade na prisão. Aí algumas foram encaminhadas para a cadeia, outras foram encaminhadas para responder em liberdade. E agora nós temos as denúncias sendo apresentadas à Justiça. É isso que o Ministério Público faz, é o papel da Procuradoria. Ao mesmo tempo, quando a Justiça aceitar essas denúncias, essas pessoas se tornam réis, então elas vão responder pelos crimes na Justiça. E aí sim podem ser condenadas ou absolvidas pelos crimes que são apontados tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público Federal. Então esse é o processo legal, é um processo que tem seus ritos que devem ser cumpridos para que essas pessoas elas passem por toda a cadeia de fatores e também de oportunidade para provar a inocência ou para que as acusações sejam provadas contra elas. É um fator bastante importante da gente deixar claro, e é esse processo do Estado Democrático de Direito que vem sendo respeitado na tramitação desses casos. Essa é mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Nós tivemos aí 8 mandados expedidos, e a informação que nós temos, Elias, é que nem todos foram cumpridos ainda. Pelo menos 2 pessoas estão foragidas neste momento, e a Polícia Federal ainda faz buscas por essas pessoas denunciadas. Segundo informações que eu apurei hoje à tarde, são pessoas que participaram ativamente, executaram aquela destruição a Brasília e por isso foram identificadas como essas pessoas autoras, né, de crimes no ataque democrático e por isso estão sendo presas agora com esses mandados de prisão. Nós fizemos um balanço aqui para o nosso telespectador, Elias, fazendo um retrospecto do que aconteceu desde o dia 8 de janeiro. Nós conseguimos algumas informações com autoridades de Brasília, e aí são dados parciais, porque esses dados acabam mudando semana a semana, mas até o começo desse mês de fevereiro, eram 1.398 pessoas que deram entrada no sistema prisional do Distrito Federal, 611 homens e 305 mulheres detidas,
sendo que mais de 460 foram liberadas, respondem em liberdade, mas são monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. O STF, que abriu 7 inquéritos nesse processo, que apura os ataques antidemocráticos em Brasília, e além disso, nós temos alguns outros processos que estão em tramitação. Enquanto isso, o Ministério Público Federal vem fazendo essas denúncias. Nós tivemos hoje mais 139, como eu trouxe a informação, e esse processo vai caminhando gradativamente no país, com a Polícia Federal fazendo novas operações e, ao mesmo tempo, o Ministério Público dando seguimento às denúncias e a Justiça aceitando as denúncias, dando prosseguimento aos inquéritos que estão abertos no Supremo Tribunal Federal. São, ao todo, mais de 25 mandados de prisão expedidos, entre eles prisão preventiva e também prisão temporária, ao mesmo tempo mais de 40 de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal. Os crimes que essas pessoas respondem, recapitulando: crimes de terrorismo, de associação criminosa, contra o patrimônio cultural, no caso de estátuas e obras de arte que foram depredadas nesse ataque, também dano ao patrimônio público, tentativa de golpe de Estado, como nós vimos, o risco ao Estado Democrático de Direito, e até mesmo a omissão das forças de segurança, com prisão de policiais militares que não cumpriram com seu dever, o próprio afastamento do governador de Brasília, Ibanez Rocha, a prisão também do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então são pessoas-chave nessas investigações, que visam basicamente identificar quem destruiu, quem organizou, quem financiou esses atos e, ao mesmo tempo, quem possa ter se omitido das atitudes para prevenir ações como essa. Fato é, foram muitas fases já da operação e muitas outras devem ocorrer até que todos os responsáveis sejam encontrados e sejam punidos pelos crimes que cometeram. Elias. Excelente, Pedro. Muito obrigado pelas informações.